Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbigier. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Joyce. É um prazer estar com você. O transporte é o elo de toda a cadeia do agro, ligando as regiões produtoras às cidades. Se cresce a produção, aumenta a demanda por fretes. No entanto, o frete e impostos sobre ele impactam diretamente na produtividade e lucratividade e, como consequência, no preço ao consumidor. Doutor, por que o frete do agro é tão caro, hein? Por uma série de razões. Nós temos dificuldades logísticas no Brasil, nós temos uma malha viária caótica, nós temos aí filas gigantescas em portos na época da safra, né? Nós temos várias questões, nós temos um combustível caríssimo, né? Nós temos impostos altíssimos sobre o combustível, e nós temos algumas questões também pontuais, né? Nós temos agora um assunto recente, que foi a questão da súmula 217 do CARF sobre os fretes para o agronegócio, principalmente. Não só para o agronegócio, mas sobre o crédito, PIS e COFINS, sobre os fretes. O doutor explica o que é essa súmula 217, porque ela tem gerado muitas críticas, muita polêmica. Na verdade, essa súmula ela veda o aproveitamento de créditos de fretes de produtos acabados, né, entre estabelecimentos da mesma empresa. Trocando em miúdos, aquele transporte que a empresa faz entre empresas que têm várias filiais, estabelecimentos, e transporta as suas mercadorias entre uma empresa e outra, ela não pode tomar o crédito desse gasto, porque é um gasto expressivo. Esse frete ele custa caro e ela não pode tomar esse crédito. Vamos fazer... É um pouco difícil explicar isso para o telespectador que não tem uma noção. Por que existe esse crédito? Até 2002, 2003, o PIS e COFINS, a empresa pagava apenas um valor fixo, era 3,65 sobre o faturamento. Depois, passou a ser, para empresas do lucro real, passou a ser 9,25. Vejam bem a diferença, quase triplicou a alíquota. Mas a empresa passaria a apurar créditos. O que seriam esses créditos? Todas as suas despesas de entrada, por exemplo, embalagens, transportes, fretes, ela descontaria essas despesas para que não pagasse imposto sobre imposto, pagaria só a diferença, digamos assim, dessas despesas sobre o PIS e a COFINS. Então, ela pagaria 9,25, mas sobre a diferença desses custos. Então, pagaria uma alíquota maior, mas abateria essas despesas para ficar não cumulativo esse imposto. Então, essa deveria ser, digamos assim, a regra. Mas o governo, como sempre, para arrecadar mais, começou a dizer, não, mas tal insumo, digamos assim, tal despesa não é um insumo, tal despesa é um custo, não é um insumo, para aumentar a sua arrecadação. Isso virou uma batalha de 20 anos, até que o STJ, em 2016, depois de 2018, fixou os critérios. Não, o que for essencial, o que não puder ser subtraído da sua atividade é o insumo. Então, segue-se esse critério. Então, obviamente que o frete é essencial. Como uma empresa vai escoar o seu produto sem frete? E o CARF nem sempre segue as regras. O CARF virou um tribunal arrecadatório. O CARF, em 2020, o presidente Bolsonaro eliminou o voto de qualidade. O que é o voto de qualidade? O CARF, para os nossos telespectadores entenderem, é o Tribunal da Receita. Assim, quando uma empresa toma uma autuação, uma multa, digamos assim, da Receita Federal, ela tem o direito de fazer a sua defesa ali na delegacia da Receita Federal. Digamos assim, os auditores fiscais analisam e dizem, você tem razão ou não. Se ela perder, ela faz um recurso e vai para o CARF, que é um tribunal em Brasília. Esse tribunal tem representantes das empresas, que são indicados pelas federações das indústrias, do comércio, e tem representantes da Receita Federal. Deveria ser paritário, igualitário.
ter isonomia. Só que, em 2020, o presidente Bolsonaro acabou com o voto de qualidade. O que é o voto de qualidade? Os presidentes dessas câmaras, dessas turmas de julgamento, sempre são da Receita Federal. Até 2020, o presidente sempre desempatava. Então, onde está a justiça nisso? Se tiver empate, o presidente, que é sempre da Receita Federal, desempata. Obviamente que a Fazenda normalmente vai ganhar a Receita Federal. E o presidente Lula, em 2023, né, conduziu para que houvesse uma lei que voltou o voto de qualidade. Então, o CARF se tornou novamente um tribunal arrecadatório, está muito fiscalista novamente. Então, estão acontecendo algumas barbaridades no CARF de alguns anos para cá. E o que aconteceu com essa questão do frete agora? Os contribuintes tinham conseguido várias vitórias óbvias, porque o frete é uma despesa. A empresa precisa abater essa despesa, principalmente o agronegócio. Nós que trabalhamos com agronegócio, quantos transportes as empresas do agronegócio precisam fazer entre os seus estabelecimentos, levar produto de um lugar para o outro, para conseguir desenvolver a sua atividade, transportar os seus produtos para um armazém. Isso é um custo inerente à atividade do agro. Isso é uma despesa que ela precisa abater esse seu custo do seu PIS e COFINS para ser justa, para pagar uma carga justa. Então, e os contribuintes tinham várias vitórias, inclusive na Câmara Superior do CARF, que é a mais alta. O que ocorreu agora? Os auditores fiscais do CARF, os conselheiros, se reuniram e editaram uma súmula que foi desempatada no voto de qualidade, que tem o presidente do representante da Fazenda. O que é uma súmula? Uma súmula deveria ser quando um tribunal decide várias e várias vezes. Às vezes nós vemos súmula do STF, súmula do STJ. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal decidiu várias vezes sobre um tema. A súmula é quando ele diz o seguinte: bom, este é o resumo do que o STF pensa, é a decisão final. Sobre tal tema, o STF decide desta maneira. Não é o caso dos fretes, porque os contribuintes tinham ganho várias decisões favoráveis. Precipitadamente, o CARF editou uma súmula, porque ali, naquele momento, tinha uma maioria e decidiu que, a partir de agora, os contribuintes não podem tomar o crédito dos fretes. E sumulou a matéria, quer dizer, decidiu contra os contribuintes, precipitadamente, porque não havia várias jurisprudências contra o contribuinte. Havia uma divisão. E eles aproveitaram o voto de qualidade, que beneficia a Fazenda, e decidiram em favor da Fazenda Nacional, quer dizer, do governo. Isso é um absurdo. Inclusive, existe um artigo, o Fábio Calcini, que é um grande tributarista do agronegócio, inclusive eu considero um dos maiores do Brasil, escreveu um artigo no Conjur excelente sobre isso. Foi precipitado, foi para favorecer o governo, e é o que o CARF, em muitos casos, tem feito agora no governo Lula. Tem aproveitado o voto de qualidade e tem decidido várias matérias em favor do governo, esquecendo os precedentes do STJ, que dizem que nessa questão de PIS e COFINS, o que tem que ser levado em conta? Essencialidade, o critério da subtração, que é o que nós falamos antes, né? Se eu retirar esse insumo, eu consigo desenvolver a minha atividade? Por exemplo, como que eu vou transportar sem o frete? Eu vou colocar nas costas um saco de soja e vou levar até o armazém? Óbvio que não. Então, sem dúvida nenhuma, eu preciso abater o frete do meu PIS e COFINS. E o governo não pensa assim. E grandes ditos especialistas, né, nós vemos aí o Haddad e outros membros da equipe do governo falando verdades absolutas, né? E a mídia que eu digo, não é a Revista Oeste, que é uma honrosa exceção, né? Por isso que eu tenho o maior orgulho de fazer parte dos colunistas da Revista Oeste, mas grandes veículos de imprensa dando espaço para eles dizerem os maiores absurdos, aí, como se entendessem alguma coisa da área tributária, como se fosse a coisa mais óbvia, tirar os créditos dos contribuintes, de PIS e COFINS e algumas coisas, como se fosse o justo.
Então, realmente, tem acontecido alguns absurdos tributários e eles têm defendido a reforma como se fosse eliminar essas desigualdades, a não cumulatividade, e não vai acontecer isso, entendeu? Nós vamos pela mesma linha. Ô, doutor, a gente tem o STF, que é um órgão que deveria ser independente e está a serviço do governo. O CARF, ele é um órgão ligado ao Ministério da Fazenda, está a serviço do governo. Quem paga a conta no final é o consumidor, porque o produtor acaba pagando duas vezes o frete e a conta vai sempre para o consumidor. Tem como reverter, amenizar essa situação? Por exemplo, o produtor, ele pode contar com um profissional, com um apoio para amenizar os gastos dele, para pagar somente aquilo que ele deve pagar mesmo? Sem dúvida. Eu sei que os representantes do governo, eu acho isso uma grande falta de respeito com os profissionais do direito, com os profissionais da contabilidade, auditoria, enfim, quando eles vêm reclamar da judicialização. O que eles querem que nós façamos? Que aceitemos passivamente todos os desmandos e as barbaridades que eles fazem? O que o empresário tem que fazer, o produtor, é buscar os seus direitos mesmo. Pagar todas essas barbaridades que eles exigem, o que tem que fazer é questionar. Então, realmente exigir os seus direitos administrativamente, judicialmente. O CARF não dá no CARF, vai para o judiciário. O Supremo está comprometido, uma hora eles não vão estar mais lá. Uma hora vai mudar o Supremo, uma hora vai mudar o STJ, uma hora os tribunais têm que discutir e tem que buscar as decisões necessárias. E é um absurdo, não pode continuar dessa maneira, porque a sociedade não pode continuar sendo enganada dessa maneira. Eu participei das discussões lá atrás, quando os representantes da Receita Federal juravam de pé juntos. Por isso que eu digo, esse filme da reforma tributária eu já vi. Quando juravam de pé junto que não iria haver aumento da arrecadação de PIS e COFINS, e foi essa barbaridade que nós vimos, um aumento expressivo. Não, tudo vai gerar crédito. E depois a Receita, por instituição normativa, impedindo que as empresas tomassem crédito, autuando todo mundo. Demorou 16 anos para ter a primeira decisão, mais ou menos esclarecedora do STJ, e até agora essa briga de se contencioso judicial e os ministros da Fazenda, o Haddad vem com a maior cara de pau reclamar da judicialização. Quer que faça o quê, então? Toma autuações completamente contra a lei e espera passivamente, paga o que o governo quer e quebra a empresa? Tem que judicializar mesmo. E agora estou vendo que a reforma tributária vai pela mesma linha. Uma lei totalmente mal feita, uma emenda constitucional ambígua, mal feita, os projetos de lei também, está indo pela mesma linha. E o contribuinte faz o quê? Paga o que eles querem para bancar a mordomia, salário judiciário acima do teto, 70 mil servidores ganhando acima do teto, uma farra em Brasília, todo mundo faz o que quer, aquilo é a ilha da fantasia, e o contribuinte faz o quê? Paga para ver o CARF decidir do jeito que quer, para ver o STJ e STF fazendo o que querem, esquecendo que a lei é a fonte primária do direito. O ministro do STF não pode decidir o que quer, não pode reescrever a Constituição, não pode legislar, como estão fazendo. Agora a gente está vendo esse absurdo, como nós falamos esses dias, do STF coagindo o Congresso para ir negociar a desoneração da folha, sendo que o Congresso já tinha legislado sobre isso, porque o governo, em acordo com o STF, colocou o Congresso na parede para fazer do jeito que o governo quer. Isso é uma vergonha. Então, são algumas dezenas de pessoas sendo cooptadas e mandando no Brasil do jeito que querem. Isso não tem cabimento. Então, e daí vira o senso comum. Não, é assim que a coisa funciona. Não, o tributo tem que ser pago desse jeito. Não, a lei é desta forma. Aí nós vemos pessoas
por exemplo, sérias como o professor Ives falando da reforma tributária, que vai aumentar tributo e tudo, e sendo questionados, não, que não vai aumentar. Enfim, é vergonhoso vermos chegar nesse ponto. E o pior, né? Já passou, a reforma foi aprovada, estamos aí, resta muito pouco a fazer, né? O povo é maior que tudo isso. Dr. Birbigé participa de um estudo aí que, inclusive, está fazendo levantamento de decisões que foram revertidas pelo STF e acabou aí prejudicando os contribuintes. Falamos na semana passada sobre esse assunto, vamos falar aqui novamente para você acompanhar, saber o que está acontecendo. STJ, STF e essa do CARF é um exemplo. Essa súmula 217, todas as primeiras decisões de frete entre estabelecimentos eram favoráveis. Agora o CARF é posição. É mais um exemplo. Doutor, muito obrigada aqui pelas suas informações. Uma excelente semana. Obrigado, Joyce. Uma ótima semana para você e para todos os telespectadores.